Bom dia, malta, diretamente ainda de Kuala Lumpur, mas já na estação para ir para Malacca. Tenho muita curiosidade em ir a esta cidade. Nós estamos aqui num terminal que se chama Terminal Bersepadu Selatan. É este o nosso bilhete. A viagem agora até Malacca são, acho que é 1h45, quase 2 horas. Faz-se bem, acredito que sim. Os nossos bilhetes custaram, foi muito barato. Nós pagámos 5 euros pelos dois para fazer esta viagem, portanto 2,5 € está top. Vou-vos mostrar a estação, é aqui a nossa gate. Parece-me até relativamente organizado. O nosso autocarro está atrasado, mas isso, pronto, acho que é normal. Num busão na Malásia. Nunca tinha pensado vir um dia a viver esta realidade. Fomos os últimos a entrar porque precisava de ir à casa de banho. E as casas de banho aqui, porque as meninas aqui têm uma forma diferente de se limparem, é com aquele chuveirinho. Então há muitas casas de banho que não têm papel. Ou elas trazem, porque eu acho que elas depois checam. Pronto. E então eu tive que voltar atrás, porque o António é que tinha as toalhitas. Tive que voltar atrás, mas perguntei ao senhor se ainda dava tempo depois para voltar, porque o nosso autocarro estava atrasado. Ele disse-me que sim, só que quando eu saio da casa de banho, vejo a zona da sala de espera onde estava toda a gente e onde eu gravei o último clipe, vazia. Vejo o António tipo à porta com a minha mala também já. Tivemos que vir a correr, fomos os últimos e foi do tipo nós a sentar-nos e o senhor já a começar a arrancar. Estava que íamos perder. Mas tudo certo. Agora são 2 horinhas. Vocês piscaram e nós chegámos a Malacca. Estamos aqui. Isto é na estação ainda, tipo aquelas lojinhas que existem à volta das estações, sempre tipo, tem cabeleireiros e tal. Não sei muito bem para onde é que estamos a ir, mas acho que vamos ter que apanhar uma vez mais um Grab para ir para o nosso hotel. E este hotel, desta vez temos janelas, aliás. Espero até ser bem melhor do que aquele em que nós estamos. Pelo menos as fotos é isso que indicam e nós estamos a precisar, porque aquele foi um pouco depressivo, também a nível de higiene era incrível, mas foi 8 euros, não é? No entanto, a nível de localização, a Chinatown está muito bem. Até a minha amiga disse que a Chinatown era das melhores zonas para ficar, porque está perto de tudo. E foi esta a cidade em que dizem que os portugueses estiveram. A minha amiga, por acaso, até me contou, porque eu estudei com ela em Londres, na faculdade. Andávamos na mesma faculdade, mas em cursos diferentes. E ela disse-me que andou num colégio inglês, aqui em Kuala Lumpur. No caso, nós já estamos em Malacca, mas pronto, ela é de Kuala Lumpur. E que uma das opções de língua que ela tinha disponível para aprender era português. E eu fiquei tipo, a sério? E ela, sim, podíamos aprender francês, espanhol, português, e acho que era isso. E eu disse, olha, não estava à espera. E ela disse que ainda há muita gente descendente de portugueses aqui, e ela disse que tem vários amigos descendentes de portugueses e que na escola dela também existiam. E então acaba por haver essa procura. Eu honestamente não estava à espera. Acho que aqui em Malacca teve a ocupação portuguesa durante 100 anos, que não foi assim tanto e já foi há muito tempo. Mas pelos vistos ainda é uma cena aqui. Agora sim, acho que nunca ficámos num hotel tão bom. Tem um átrio enorme. Olha aí o teto também, tão bonito. O António está aqui a fazer o check-in. É lindo. E não foi caro. Nós vamos ficar aqui, ainda não sabemos se 2 ou 3 noites. E pagámos 30 euros por noite, 15 euros a cada um. O hotel é este aqui, para quem quiser saber. Hatton Hotel. Este aqui é a saída, das portas de vidro de saída do hotel. E tem logo aqui restaurantes. Portanto, sem dúvida, nada a ver com o buraco em que nós estávamos em Kuala Lumpur. Vamos lá
conhecer o nosso quarto. Pois. Nada a ver. Camas separadas. Isso é que eu não acho piada. Estás contente? Pá, já. Pelo menos temos janela. Exato, pelo menos temos janela. Não temos que estar na depressão de um buraco a que chamavam quarto. Parece-me muito bem. Olha, temos a janela para... Pois, temos janela para os vizinhos, é o que nós temos. Mas tudo bem. Yeah. Pelo menos temos luz. Pelo menos temos luz. Só não gosto que as camas sejam separadas. Não gosto quando fazem isto nos quartos. Ainda por cima nós pedimos para não ser assim. E acho que pagámos mais por isso, António. Há pouco eu acho que vos informei mal. Portanto, o nosso outro hotel era 8€ por pessoa e foi que nós tivemos um desconto. Portanto, o normal seria 10 por pessoa. Portanto, 20 no total. Este aqui é 30. Portanto, uma diferença quase irrisória que não tem nada a ver a nível de condições. Vou-vos mostrar. Para além do quarto ser bué fixe, temos ainda uma destas Infinity Pools. O hotel parece central, pelo menos há muita coisa aqui à volta. E imaginem, malta, ok, não é preciso uma piscina para o tipo de viagem que nós estamos a fazer, certo? Mas faz muito calor e nós, em vários momentos, só desejávamos ter uma piscininha para poder ir ao fim do dia, porque isto é um bafo, é do tipo, sempre que vocês saem de algum sítio fechado, aí nesse aspecto tem sempre ar-condicionado e assim, portanto estão super fresquinhos. É sempre é como vocês abrem a porta e de repente, bafo, tipo calorão enorme, portanto acho que não tem nada a ver mesmo, não tem, eu sei que não mostrei fully o quarto, mas era um quarto sem janelas em Kuala Lumpur, a única coisa boa era mesmo a localização. E estamos a ir agora à procura, porque supostamente também é um ginásio, que para mim é algo importante. O António está-me a fazer um fixe com a cabeça, portanto acho que ele deve ter gostado. Hi! Hello! Vlog no vlog. Bom gym! Pois é. Estou a ver que não tem imensas máquinas, mas uma pessoa adapta. Gostava de vir já treinar um bocadinho hoje, estar assim aquele choque de realidade ao meu corpo, que não está a treinar quase há 2 semanas. Nós somos uma vergonha. Como é que descobrimos que o nosso hotel tinha passagem interna para um shopping, que é tipo um Babilónia maior? De vez em quando vou aparecendo assim umas lojas conhecidas, mas de forma geral, terrível. É este aqui. Vou-vos mostrar um bocadinho a rua também. Bem-vindos a Malaca. Este aqui também é o nosso hotel, portanto nós fizemos uma passagem por aqui, fizemos isto tudo. E como não descansámos ainda de shoppings, achamos que este shopping aqui à frente pode ser um pouco mais desenvolvido. E então, como não basta um shopping, bora ao segundo, porque pronto. Calma. Nós precisamos de comer qualquer coisa, acabamos de chegar. Para não estar já a explorar alguma coisa muito maluca, vamos aqui à loja de conveniência, Family Mart, que é uma loja de conveniência que ainda não entramos, desde que cá estamos. Vamos ver o que é que se passa, tentar ver alguma coisa, se há alguma coisa interessante para comer e aproveitamos, já que estamos aqui ao lado deste shopping, que este sim parece-me já um shopping relativamente a sério. Vamos ver o que é que se passa, ver, vamos arrancar, tentar ver se vamos jantar mesmo, se não vamos. Eu vou, tens noção que Vamos eu comi umas... Vamos jantar. Eu comi umas bolachas hoje. Foi o que eu comi o dia inteiro e são 6 da tarde.
Vamos embora. Esta é tipo a minha única refeição do dia. Enfim. Depois também gostava de ir treinar. E entretanto estou aqui a ver na minha câmera que vou ficar com... que estou, aliás, com 6% de bateria. Portanto, estou a sentir que este vai ser o último clipe do dia e que nos vemos amanhã. Agora sim, já é o dia seguinte. Aliás, já é de tarde até. Nós de manhã aproveitámos, ficámos um bocadinho mais pelo hotel. Fomos treinar, que me soube muito bem. Mas ontem aconteceu-nos uma situação. Portanto, eu acabei o vídeo quando nós fomos ao shopping, como vocês viram. E depois decidimos ir comer ao Mac. E eu ando com um azar, eu não sei o que é que está a passar. Primeiro é um mendigo que me bate. Nesse próprio dia também vimos uma pessoa morta. E ontem nós fomos ao Mac. E eu gosto muito de ir ao Mac noutros países. Provavelmente há Mac Fish, que é o que eu como no McDonald's, porque lá está, não como carne. Tinha acabado de abrir a caixinha do meu hambúrguer e vem uma miúda a correr, mas uma miúda já não era assim tão miúda, tinha tipo 10 anos. Vem a correr e tipo para pegar no meu hambúrguer e chega-lhe a tocar. Eu à toa nem tive reação. Eu fico assim, vem a mãe a seguir logo, sorry. Eu do tipo, ok. Mas era do tipo, a miúda tocou no meu hambúrguer. Estão a ver, eu não ia comer, eu tinha literalmente acabado de o abrir. Se fosse comigo, eu teria-me oferecido para comprar outros. Mas pronto, ela não se ofereceu e acho que ainda foi pior, porque depois ela viu-me naquelas maquinazinhas a pedir outro, não é? Olhou e ainda tipo sorriu. Estão a ver do nada, enfim. Não gostei da situação porque, ok, são crianças, eu à criança até desculpo. Pronto, aconteceu, mas enfim, tive que ir pedir outro hambúrguer, ela viu que eu estava a pedir outro hambúrguer, nem sequer se ofereceu para o pagar, sendo que foi a filha dela que foi literalmente espetar as mãos na minha comida. Mas falando mais aqui um bocadinho de Malaca, eu não sabia muito, mas sabia que tinha havido presença portuguesa e foi exatamente por isso que nós cá viemos. Houve presença portuguesa mais ou menos durante 100 anos, em 1500, porque isto aqui é como se fosse a Veneza da Ásia, na altura. E fazia-se muita troca comercial, especialmente de especiarias. E já cá estava um sultão indiano, que foi quem instaurou aqui o islamismo. E as trocas todas do Oriente passavam-se cá. Pronto, e os portugueses tinham interesse nisso, então tomaram esta cidade durante 100 anos, depois acho que vieram holandeses e por fim os britânicos que colonizaram não só aqui Malaca como o país inteiro. Para mim é importante, enquanto pessoa que gosto de viajar, eu gosto de passar por estas cidades. Para mim não me faria sentido saber que tão longe de casa, numa cultura tão diferente, é uma maluquice para mim pensar que houve portugueses aqui e que ainda há até presença disso, no sentido em que ainda há um grupo, nós vamos lá passar, não sei se hoje, mas nós vamos lá passar amanhã ou depois de amanhã, que ainda é descendente de portugueses, portanto isto foi em 1500, malta, de 1500 a 1600, e que eles ainda tentam preservar a cultura portuguesa. Muitos deles vieram do Minho, portanto fazem muito aquelas danças minhotas, com o traje, tudo a rigor, e eu acho isso muito interessante, como é que tão longe, do outro lado do mundo, numa cidade que hoje em dia tem uma cultura completamente diferente da nossa, ainda conseguimos encontrar vestígios desses por aqui. Estava aqui a ler o que diz neste placar, explica um bocadinho mais da história desta porta, que é a Porta de Santiago, e que é das poucas partes ainda restantes da fortificação que os portugueses construíram aqui. Foi, aliás, a primeira coisa que fizeram. Hoje em dia chama-se de A Famosa. Eu estive a pesquisar um bocadinho mais. E, portanto, isto realmente foi conquistado a esse sultão que cá chegou primeiro, que era islâmico, portanto, mesquitas, tudo mais, isso existia tudo aqui. E os portugueses destruíram as mesquitas e, pior, construíram esta fortaleza aqui, com as... não é o que resta, construíram esta fortaleza com restos da mesquita e também restos de onde estavam sepultados os sultões que cá tinham vivido antes. Esta fortaleza, para além de ser das representações europeias mais antigas que existem
na Ásia, isto tem mais de 500 anos. Acho que foi em 1511 que Afonso de Albuquerque cá chegou. Estamos em 2026, portanto já passou realmente muito tempo. Supostamente aqui está um brasão português. Só que vocês conseguem ver? Eu honestamente não estou a reconhecer. E se há um contraste entre nós europeus, pessoal do Ocidente e do Oriente, é a relação que nós temos com o Sol. Nós queremos ficar morenos e estão aqui à minha volta, eu não vou filmar porque pronto, é mau, não é? Mas estou aqui à minha volta, chineses, que até cara têm tapada para não apanharem sol. Eles vêm quase todos com chapéu de chuva, mas é do tipo, para eles querem estar o mais branco possíveis e é completamente contrário a nós, ou seja, para eles o sol realmente está certo, porque o sol faz mal, não é? Mas para eles o sol é de evitar ao máximo, querem ficar o menos moreno possíveis ao ponto de até cobrirem a cara. As coisas nesta altura eram mesmo wild, portanto, os portugueses chegaram aqui e utilizaram o que restava das mesquitas e de onde estavam os sultões sepultados para construir a fortificação. Mais tarde, quando isto passou a ser dos holandeses, os holandeses utilizaram a fortificação que os portugueses tinham construído para construir lojas e a parte de mercado, etc. Por isso é que, na realidade, a Porta de Santiago está tão destruída. Eu achava que os holandeses não tinham feito nada, mas fizeram. Depois, os holandeses, durante a altura das invasões do Napoleão, estavam muito enfraquecidos na Europa. Portanto, eles cederam esta parte aqui de Malaca aos britânicos, portanto não foi conquistada, eles cederam, mas com o acordo de que quando os holandeses tivessem um bocadinho mais reforçados militarmente e a coisa estivesse um bocadinho mais apaziguada, que os ingleses lhes devolveriam Malaca. E foi o caso, devolveram, mas só que durante esse período os ingleses também estavam com muito receio que o Napoleão cá chegasse e foi nesse momento, portanto, a fortificação já estava meio coisa de ter sido destruída pelos holandeses, mas nesse momento os britânicos decidiram destruir praticamente tudo e temos ainda a Porta de Santiago porque houve um militar que devia ter alguma relevância na altura, um militar britânico que decidiu que não iam destruir tudo, senão já não haveria presença nenhuma portuguesa aqui. Estas alturas eram wild, malta. Isto era uma maluquice. Eu nem quero imaginar como é que seria a viver. Nem precisamos ir a 500 anos, mas, sei lá, há 300 anos, isto era uma loucura. Além disso, isto era mesmo muito estratégico, porque na altura os portugueses já estavam em Goa e em Macau. Portanto, aqui, isto era tipo a Veneza do Oriente, na altura. Portanto, eu imagino, se hoje nós no nosso hotel conseguimos ver imensos barcos a chegar, eu imagino que na altura fosse mesmo muito relevante esta cidade e todo o comércio de especiarias acontecia aqui e era particularmente importante com os chineses. E depois, os portugueses estando aqui, era mais fácil de comunicar e fazer as coisas chegar também a Goa e a Macau. Daí o interesse em querer ter Malaca. Era muito importante economicamente. Lá está ela agora vista mais de cima. Esta zona aqui, toda ela, é cheia de construção europeia. Acredito que não seja construção portuguesa, mas de forma geral, isto é das cidades asiáticas que têm ainda resíduos, não é? Porque não é muita coisa, mas que se nota que houve presença dos europeus. Não vos quero dar aulas de história, mas acho que não há como não vir aqui e não falar destas coisas. Pelo menos para mim não me faz sentido. Espero que gostem de saber. Possivelmente vocês já deram isto nas aulas de história. Eu é que só tive história até o 9º ano. E não sei porquê, isto era uma estupidez, eu não sei se isto era só comigo na minha turma, mas nós achávamos fixe não estarmos atentos à aula de história, não sei porquê. Então eu tive que aprender muita coisa daquilo que se dá, tipo 8º, 9º ano, as guerras, etc. Já depois de ter terminado a escola, porque os meus testes, toda a minha avaliação no 8º, 9º ano de História foram feitos a copiar ou com cábulas ou coisa assim, eu não sabia absolutamente nada. Não me orgulho, mas é a realidade e olhem, hoje arrependo-me porque
era trabalho que me poupava. Aqui temos a igreja de São Paulo, que está aqui escrito como Gereja, que eu acredito que tenha influência portuguesa. É isto aqui, esta parte aqui já há de ter sido nova. E aqui dentro estão tumbas de militares e pessoas importantes na altura, sejam eles portugueses, holandeses ou ingleses. Temos aqui, por exemplo, o Dom Miguel de Castrol, António Pinta da Fonseca. Eu não sei se eles é que erraram ou se na altura, se calhar na altura escrevia-se mesmo assim, André Fernandes. Veio cá uma vez um Papa e fizeram uma estátua em sua homenagem. E é isto, muito interessante conhecer estas coisas. Encontrei as tumbas dos portugueses aqui dentro do que resta da igreja de São Paulo e olhem o que eu vi. Aqui jaz André Fernandes, que faleceu em devia ser Malaca, em dezembro do ano 1604. Isto é claramente um português arcaico, mas é o único que está escrito e diz aqui de que forma é que eles morreram. Por exemplo, aqui o António Pinto da Fonseca era comandante do Forte da Índia, parece-me. O Dom João de Castro, que morreu enquanto capitão do Forte aqui de Malaca, que lá está, é a famosa, como eles chamam nos dias de hoje. Esta mulher que foi mordomo desta casa de Nossa Senhora Madre de Deus. Enfim, olhem, até me arrepia estar aqui. Isto aqui é mais de holandeses. Também, ali é essencialmente também holandeses e ingleses. Aqui é que estão os portugueses todos. Vou-vos mostrar também deste lado, que eu ainda não vi. Não, pelos nomes não me parecem ser portugueses. Não sei se vocês também sentem, mas isto a mim dá-me uma agonia estar nestes espaços, já em cemitérios e coisas assim, eu não gosto nada. E por cima, há tanto tempo. Foi tipo há quase 600 anos que esta malta aqui ficou. 600 não, 500, vá, mas maluquice. Olha, eu não sei o que é que se está a passar com a minha sorte aqui na Malásia. É que imaginem, está imenso calor, está mesmo muito abafado. De manhã não estava assim tanto. Bom, agora veio para aqui um carrinho com música, vou-me afastar. De manhã estava até tranquilo, porque aqui faz um bocadinho mais de vento que em Kuala Lumpur. Mas agora está realmente muito quente, também é tipo meio-dia, 1 da tarde, é normal. E vimos uma máquina, fomos buscar uma água. Tudo bem. A água cai, tipo, está quente, isto parece um chá. Logo a seguir vimos uns chineses, 2 máquinas à frente, que a do meio era tipo de gelados, a comprar água e dizia lá cold nas águas e nós. É mesmo aqui, ainda por cima era mais barata. Esta foi 2, lá era 1,5. E vimos os chineses com as coisas na mão. Então não é que o António, tínhamos uma nota de 5, pusemos a nota, deu-nos o troco de 1 e não saiu água. Ou seja, primeiro compro uma água de máquina, vem-me chá. Segundo, vamos a um sítio que vimos literalmente antes de nós a beber, a máquina fica-nos com o dinheiro. Segundo as minhas pesquisas no ChatGPT, este era um bom restaurante para virmos, o Atlantic Neonia Restaurant. Vou-vos mostrar aqui o menu. Eu acho que isto provavelmente é o que o António vai pedir e pelo menos está muita gente a comer, acho que é o prato to go daqui. Eles têm muitas opções. E é tudo por volta, eu sei que quando é 15 é tipo 3 euros e pouco, este aqui tem uns a 18 e tal, é tudo barato. Normalmente o vegetariano que eu vou vendo aqui é vegetais só, estão a ver? Vegetais tipo salteados e assim, que
tem bom aspecto, mas é assim, para ser uma refeição vegetariana, fica muito aquém. Chegou a nossa comida, tofu. Acabei por pedir isto, que é com molho de soja, que estou curiosa para ver, porque eu normalmente quando eu faço o meu tofu nunca ponho molho de soja porque não adoro. Pedi depois também este arroz de acompanhamento. E o que tem melhor aspecto é mesmo este ananás do António. Estás contente com o teu pedido? Espero que não me desiluda. Acho que Até sim. agora estou super contente. E este restaurante tens aqui que está desde 2000 e nós temos que perguntar o que é esta pasta que o António diz que parece aquelas latinhas de comida molhada de gato, sabem? E é verdade, parece mesmo, até o recipiente em que vem é dourado. Eu adoro, é o arroz deles. É aquele arroz que eles fazem nas máquinas, fica sempre ótimo. O meu prato. Ainda pus pouco para ver como é que isto corre. Vamos lá. Então, parece uma criança, tipo colherinha. É bom. É bom. O molho de soja é meio doce. Não é como o molho de soja que eu costumo usar. Uma vez mais faz-me lembrar dos restaurantes chineses. E o teu? O que tens a dizer? Average, nada de especial. Ok. Entretanto, isto é o que resta do meu sumo de melancia, que eu, como estava a morrer de sede, bebia em 3 segundos. Depois pus água e isto ficou assim uma coisa meio rosa. Mas é isso. Gostei muito. Não estava nada à espera de ter gostado tanto do meu prato. E adorei. O tofu estava ótimo. No fim, o António até que ele não achou muita piada à comida dele, que é tipo o best-seller. No fim, eu disse ao António para provar o meu tofu, que ele normalmente come se eu fizer, mas não é algo que ele vá pedir por vontade própria num restaurante. Ele provou, adorou e no fim, até porque eu não ia comer aquele bloco de tofu inteiro, no fim ele até acabou por comer do meu. E para quem, tal como eu, também não comer carne, não tiver algum tipo de restrição, eu começo a perceber que a melhor opção é mesmo... Ai, vem muitas motas. A melhor opção é mesmo vocês irem ao restaurante e perguntarem se eles podem adaptar o tofu. Estava no menu, mas só que não, ou seja, a tradução em inglês é que ele não dizia tofu, portanto eu não ia adivinhar que aquilo era tofu. Foi o senhor que me disse e acho que é a melhor solução mesmo, é vocês escolherem um restaurante, irem e de alguma forma eles vão adaptar, porque segundo aquilo que a minha amiga me disse, aqui na Malásia, como já disse várias vezes, há uma mistura muito grande e há uma influência muito grande, tanto da Índia como da China. E muitos chineses são vegetarianos. Portanto, eles têm que ter sempre opção para eles e se vocês pedirem, eles adaptam. Sobre uma laca, isto fica a 2 horas. Portanto, há muita gente que faz day trips de Kuala, KL, até cá. Não é o nosso caso, nós temos 2 noites reservadas e hoje foi o dia em que efetivamente começámos a explorar mais. Ontem ficámos mais pelo hotel e assim, porque também já chegámos tipo, às 4h30 ou às 5 da tarde. E eu acho que nós hoje, se quisermos, conseguimos ver tudo. Portanto, percebo perfeitamente o porquê de ser uma day trip, acho que dá efetivamente para ser algo do género. Agora, 2 dias, acho ideal, veem as coisas com calma. Nós estamos a pensar marcar mais uma noite porque adoramos o hotel. Estamos super bem lá, genuinamente, acho que é, não só aqui na Malásia, acho que genuinamente é dos melhores hotéis onde eu já fiquei. É enorme o nosso quarto, tem 2 televisões, as camas, eu hoje dormi que nem uma princesa. Pelo valor, 30€, malta, vale a pena. Pus-me aqui na conversa com vocês e chegámos à Chinatown. A Chinatown é bem gira, tem muitos restaurantes, muito comércio também. É muito autêntica, parece-me. Aqui na Malásia, não sei se há em mais países, há isto que é o Zeus Coffee, que é literalmente uma imitação do Starbucks.
Tem até aqui a comida. O António pediu um donut. Tem também os copinhos como no Starbucks. O meu é um iced latte com leite de soja, que eles aqui não têm leite de coco e o Starbucks tem, eu prefiro. E o do António é um frappé de caramelo, não é? salgado. Deve ser bom. Café. Deve ser bom. E ai, está a ferver o donut. O meu café parece que tem um sabor assim a queimado. Tu não gostaste do teu? Nada. Donut fraquíssimo, nem é doce. Nada. E o frappé também não está muito fixe, está bem amargo. Deixa-me lá provar só uma pontinha do donut. Que estranho. É só a massa frita. Yeah. E o meu frappé também não está fixe. É que eu quis experimentar porque o António é muito goloso. Ele gosta das coisas. Quanto mais doce for, mais ele gosta, eu não sou assim. Mas realmente aquele donut é estranho. É como se fosse só a massa frita. Definitivamente a nossa primeira e última vez nos US. Olhem o que eu encontrei. Pastéis de nata, o normal, com queijo nojento, chocolate. E também fazem essas maroscas lá. Agora, chocante para mim é isto. Que nojo! Estão a estragar os nossos pastéis de nata com durian. Eu acho que isto já tem a ver com. Ou seja, já tem mais a ver com os holandeses. Lá ao fundo, não é bem aqui, mas é lá mais para o fundo, é a Red Square, que é a Dutch Square. Ou seja, eu acho que todos estes edifícios assim mais avermelhados são todos holandeses. E este rio aqui foi o rio mais importante aqui para o sultanato. Na altura, no século XV. Esta parte já foi toda fundada pelos holandeses. Mas ali, vou fazer um zoom, ali está um brasão português e está uma homenagem a Afonso de Albuquerque. Eu tinha dito Afonso de Albuquerque porque foi quem cá chegou, mas não, afinal é falar do Dom Afonso Henriques. E eles encontraram o brasão enquanto faziam escavações aqui em Malaca. E ali ao fundo vimos até estão a gravar um filme. Daqui não dá para ver. Dá para ver tipo a Regi ali. E apanhamos um filme a ser gravado. Olhem lá o formato do escaldão que eu apanhei. Que ridícula. Andam as chinesas todas tapadas e depois eu a apanhar um escaldão assim. Agora vamos jantar ao Portuguese Attire, que é, pronto, como o nome diz, a zona portuguesa, que dizem que tem restaurantes portugueses. Supostamente, como eu vos disse antes no vídeo, há uma comunidade portuguesa, ainda que eu não me recordo do nome, mas vou pesquisar e quando voltarmos a falar já sei. Não tinha noção que esta zona portuguesa era tão longe. Foi quanto tempo a pé? Mais meia hora. Eu acho que foi mais de meia hora, mas pronto, ainda é um bocadinho longe. E nós não pesquisámos, mas não estou a sentir que isto seja mega seguro para andar aqui à noite. As ruas estão vazias e não é tarde, são 8 e pouco. Mas parece tudo assim um bocadinho sketchy. Aliás, eu só tirei agora a câmera porque estamos numa zona pronto, que se vê pessoas. As pessoas estão dentro de casa, mas vê-se pessoas. São tipo vivendinhas assim. Mas não sei, eu não tenho ideia da Malásia ser perigosa ou assim. Mas não sei, elas estão todas assim, parece que estão a olhar de lado. Não sei, para voltar com certeza vamos de Grab e se eu soubesse que seria assim tinha apanhado também um Grab para ir, porque à noite não aconselho. Olhem, chegámos e eu estou admirada, mas estou mesmo de verdade, vejam. Portuguese Settlement. Continuando. Como assim? Há um Cristo Rei aqui. Vocês faziam ideia disto? É que eu sei do da Almada, sei do Rio e tá. Temos aqui também uma
uma estátua. Acredito que seja... Ai, não quero nada de cães. A médica da consulta do viajante avisou-me. Cães têm raiva aqui. Pronto. Afonso de Albuquerque, acredito. Não diz aqui o nome, mas só pode. Temos ainda... aqui um barco representativo da altura dos descobrimentos. Malta, eu não estava mesmo à espera disto. Este espaço, que eu ainda não percebi se é um restaurante ou se é um hotel, que é o The Lisbon Malacca, Near Stage, Portuguese Settlement, umas senhoras, provavelmente numa aula de dança, todas ativas. Olha, isto é muito arranjadinho, estou surpreendida. Praça Portuguesa. Já pesquisei para vos dizer, portanto, aqui tem uma comunidade de luso-descendentes. Não sei se falarão português ou não, acredito que alguns arranharão. E chamam-se Cristang, com capa, portanto, o resto vocês percebem, Cristang. E isto é todo um mini Portugal, aqui em Malacca, do outro lado do mundo. Que loucura! Eu sinto que já disse isto 1000 vezes neste vlog, mas para mim é tudo uma loucura, nós estamos tão distantes e vermos coisas destas. Fala português, pai, fala português, língua de mãe. Fala muito bem português, o senhor? Claro. Sempre falou português em casa. Mãe fala português. Mas aqui não tem escola português, não tem livro português, não tem nada. Então como é que aprendeu? É falar em casa. Mãe fala português. Mas a sua família Minha, é descendente de portugueses que vivem cá há pouco tempo ou desde 1500? 15.500. Ai meu Deus. De agora fala português. Portugal tem bacalhau, tem vinho tinto, tem vinho verde, tem tudo. Mas aqui não tem nada. Não tem vinho tinto, não tem bacalhau, não tem nada. Mas tem restaurante português. Aqui é restaurante português. Português de Malacca, não tem português em Portugal. Sim, sim, é diferente. Peixe grelhado tem. Tem cerveja, mas não tem vinho tinto. Cangarejo, camarão, peixe. Estou só chocada, vocês viram no vídeo um senhor a falar português quase perfeito. Nós já falámos entretanto com várias pessoas, porque era do tipo, as pessoas vão-nos convidando para ir ficando nos restaurantes e nós respondemos obrigado, começam logo, portugueses! E começam a falar connosco e falam uns melhor que outros. O senhor do vídeo, ele disse-nos que ele aprendeu a falar português de Portugal porque a maioria fala uma espécie de português crioulo. Falámos com outro senhor que já era um bocadinho mais difícil de entender o que ele dizia, mas entendíamos, que é crazy. E genuinamente eu estou mesmo, olha, estou boquiaberta, não estava nada à espera que isto fosse assim. Até porque em Portugal eu já acho que já tinha ouvido falar de Malacca, mas não sei, não está quase relevância nenhuma. Além disso, a ocupação portuguesa não foi assim tão grande aqui, foram 100 anos. Depois houve 400 depois, em que tiveram cá os holandeses e os britânicos, quer dizer, acaba por ser um bocado redundante, mas não, há aqui imensa gente que ainda nos dias de hoje fala português. O senhor do vídeo ia dizer que é da Madeira, que a família dele é lusodescendente. Olhem, se tiverem oportunidade, por favor, venham aqui a Malacca ver isto com os vossos próprios olhos, porque juro, até em certos momentos até me dá vontade de chorar, sabem, do tipo, como assim? Como é que eu estou a viver estas coisas? Estou a falar com pessoas de outro país que eu não imaginava sequer. Por isso que, malta, eu amo aprender línguas, amo, acho que é das coisas mais bonitas e mais enriquecedoras que nós podemos fazer com o nosso tempo, é aprender uma língua. Acho super desafiante também para o cérebro, mas isso, enfim, se eu for por aí nunca mais paro. Porque realmente o prazer de nós podermos falar na mesma língua com alguém e o quão reconfortante isso é, não tem palavras. E é assim que se conhece de verdade as pessoas. É assim que se consegue realmente ter uma interação
com os locais de outros países e nós tivemos isso agora e eu estou mesmo encantada. O nosso spot para jantar hoje vai ser aqui. Aqui parece-me bem local, pelo menos está tudo escrito em malaio e nós devemos ser os únicos estrangeiros e os únicos ocidentais aqui, portanto, looks good. Mas falando um bocadinho mais dali do Portuguese Settlement, que eu acho que merece, e eu até estou arrepiada. Não estava mesmo à espera de sentir o orgulho que eles tinham em ser portugueses. Porque pensem aqui comigo numa cena. Portanto, Portugal teve aqui, vamos arredondar, de 1500 a 1600. Mas depois foram embora. Depois vieram os holandeses e vieram os britânicos. Tipo, não houve aqui uma manutenção. Como é que durante 400 anos, sem virem pessoas de Portugal, porque não vêm, como é que eles conseguiram preservar a língua? Como é que nós ainda nos conseguimos comunicar com eles? Thank you. E depois a um nível que é do tipo, nós a perguntarmos, do tipo, costumam vir cá muitos portugueses? E eles, sim, nós, do tipo, nós somos portugueses. Sabem, eles têm mesmo orgulho, consideram-se mesmo portugueses. E nós temos de dizer, não, portugueses de Portugal. E ele, não, portugueses de Portugal não costumam cá vir, vocês não sabem muito bem que isto existe, pois não. E nós, realmente não, eu já tinha ouvido falar vagamente, e foi uma coisa recente, mas não é algo, nós sabemos que em Timor, ouvimos falar de Goa, de Macau, etc. Mas Malaca, sinceramente, não se ouve muito, pelo menos eu nunca ouvi. E o orgulho, malta, o orgulho que eles sentem em manter a cultura, em dizer que são cristãos. Depois era do tipo, como é que se chama? Benedito Rodrigues. A minha filha chama-se Fátima, quero muito ir a Portugal para ir a Fátima. A minha outra filha chama-se Jacinta. Depois conhecemos um outro senhor, que o apelido dele era Pereira. E eles fazem uma questão de manter ainda a cultura, que se nós formos a ver, podia não lhes dizer nada, isto foi há 400 anos. Eles são, sei lá, polinetos, tetranetos dos navegadores portugueses que cá chegaram. E é muito bonito. Foi muito bonito ter ido lá, foi muito bonito conhecer, falar com eles, depois eles já nos estavam a convidar para nos sentarmos lá à mesa com eles. Foi mesmo muito fixe, adorei e recomendo a toda a gente. Nunca comi arroz e massa misturados. Eu nunca comi. No Egito comemos uma cena que tem arroz e massa, verdade, e era incrível. Era o kushari, nunca me vou esquecer, muito bom mesmo. Ok, não adoro. Não. Mas os senhores estão a olhar para mim. Eu não gosto. Meu arroz está bem bom. Não gosto. Mas é o quê? Não sei, mas não gosto. Por quê? Não gosto do molho. Não é o quê? Não gosto. Sei lá o que é que tem. Prova lá. E é um bocado picante. Gostas? Eu não. Estou. Pois. Devia ter pedido o Pad Thai. Ao menos sabia que era bom. Vocês viram, não comi nada de jeito. Já estamos no hotel, por isso é que eu estou a falar mais baixinho, porque já é quase meia-noite. Já é meia-noite mesmo, acho. E também já não vou comer a esta hora, então passámos só no 7-Eleven. Comprei esta granola, este iogurte e também não consigo mostrar, mas duas coisinhas de ananás. Uma vou comer agora para complementar um bocadinho o pouco que eu comi. Não sei se eu é que sou esquisita, é possível. Ou se aquilo estava mesmo mau. És tu. O António diz que eu sou esquisita. Ai, não me canso do nosso quartinho maravilhoso. Amo este hotel. Estava a pensar, malta, nós já vimos praticamente tudo aqui de Malaca. O vlog já deve estar bem grande, que eu tenho imensos minutos de filmagem.
vou acabar por aqui. Também se houver alguma coisa hiper mega relevante, partilho por Reel, em formato de short content. E é isso, espero que tenham gostado e vejo-vos no próximo vídeo.